Manobra dos vereadores de Ribeirão pode onerar as contas da Câmara no futuro. Uma lei que foi aprovada de forma obscura dá ao funcionário da Câmara o direito de ter 2 auxílios-refeição. Especialistas esperam que o Executivo não siga o mesmo caminho da Casa de Leis. Os vereadores aprovaram na sessão da última terça-feira um projeto de lei polêmico. Ele dá aos funcionários da Câmara o direito a um novo auxílio-refeição, no valor de R$ 588. Mas esse seria o segundo benefício para os trabalhadores, além do atual vale-refeição já existente. Para entender um pouco melhor, todos os servidores já recebiam esse repasse, que antes era chamado de prêmio incentivo. Ele foi criado em dezembro de 1994 pelo ex-prefeito Antônio Palocci. Só que no mês passado, 23 anos depois, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que era inconstitucional esse pagamento. A prefeitura entrou com recurso e conseguiu um efeito suspensivo, mantendo o direito aos trabalhadores. Foi aí então que os vereadores agiram rápido e, antes do julgamento do recurso, criaram e aprovaram esse projeto, que apenas muda o nome do benefício de prêmio incentivo para auxílio-refeição. Na hora não houve oposição e nem situação. A matéria foi mesmo aprovada por 21 votos a 1. Com exceção de 4 vereadores que estavam ausentes por conta de viagem, apenas Renato Zuccolotto se absteve diante da decisão dos parlamentares. Na esteira do julgamento do tribunal, a natureza salarial foi reconhecida do prêmio incentivo, até porque foi julgado inconstitucional. E segundo, é que muito embora a solução do problema dos servidores da prefeitura dependam da iniciativa legislativa do prefeito, a Câmara deveria, por responsabilidade, também resolver o problema desses 14.500 servidores da Prefeitura Municipal. Ou seja, sendo assim, os vereadores estariam apenas resolvendo o impasse dos funcionários da Câmara. Nada foi falado sobre o funcionalismo público nas demais repartições. A Prefeitura ainda está em fase de cálculos para encontrar a melhor solução para o pagamento do prêmio para cerca de 15 mil servidores municipais. Como esses repasses poderão ser feitos nos vencimentos, vai acabar gerando mais encargos. E tudo isso pode refletir negativamente nos cofres do Palácio Rio Branco. O Observatório Social alerta que o chefe do Executivo precisa ter uma postura diferente da Câmara, para não comprometer o orçamento. Esperamos que a Prefeitura não siga um caminho desse de criar mais uma nova despesa para a administração pública, né? E que todo novo projeto ele venha a ser debatido com a sociedade. A entidade diz ainda que a decisão que beneficia apenas funcionários da Câmara poderia ter sido discutida amplamente com audiências públicas e que faltou mais uma vez transparência, já que o projeto de lei foi votado em caráter de urgência. Observando a ordem do dia 24 de outubro, não consta entre os projetos que vão ser debatidos e aprovados esse projeto desse auxílio-refeição. No momento onde está faltando dinheiro, você criar mais gastos, certamente está indo na contramão. E mesmo em tempos de crise, sendo moral ou não, o presidente da Câmara diz que os vereadores agiram dentro da legalidade. Rodrigo, foi uma manobra já pensada anteriormente pelos parlamentares? Não, o termo manobra ele é muito forte, ele é muito pesado. Nós temos que ter cuidado ao falar da palavra manobra. Nada disso. Nós apenas fizemos justiça com centenas de pais de famílias, de mães de famílias que vivem de um pequeno salário e precisam sobreviver. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Sobre o prêmio incentivo, a Prefeitura entrou com um novo recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo e entrará na próxima semana com pedido de suspensão de execução de acórdão no Supremo Tribunal Federal. Para falar mais desse assunto, ao vivo, Gislene Lopes. Gislene? Olha, Pulse, uma lei polêmica essa, né? Eu converso agora com o advogado Vinícius Bugalho. Doutor, o trabalhador do sistema privado tem um auxílio-refeição. Por que o funcionário da Câmara de Ribeirão passa a ter 2? Boa tarde. Boa tarde a todos que assistem o Jornal TV Clube. Está acontecendo isso porque o Legislativo está errando, está elaborando mal suas leis em inconstitucionalidade evidente. Enquanto a iniciativa privada recebe apenas um auxílio, o da Câmara quer pagar 2, com um grave erro ali naquele parágrafo 5º da resolução. O Tribunal de Justiça já considerou a medida inconstitucional em setembro. Nesse caso, os vereadores agiram contra a lei?
Contra a lei, aumento disfarçado de remuneração. Essa resolução que a lei ela errou ao não concluir o estudo de impacto orçamentário do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E eu sugiro aos funcionários que evitem de receber. Se receber, depositem em juízo ou façam requerimento da Câmara para não receber, que vai responder todo mundo por ato de improbidade administrativa. A matéria foi votada em caráter de urgência e nem foi discutida com a sociedade. O que isso representa? Representa que o legislativo atual está querendo errar tão ou pior do que o legislativo anterior, escamoteando da discussão da sociedade, aumento inconstitucional e disfarçado de salário de servidor público ou vencimento de servidor público. Se eu fosse os funcionários, pediria ao senhor presidente da Câmara, revogue, porque o projeto é inconstitucional, vai todo mundo tomar ação de improbidade, por quebra dos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Probidade, e depois não diga que o Jornal da Clube não avisou. Verdade, doutor. Diante disso, o que pode sobrar para a Câmara em relação a essa ação? Bloqueio de bens, indisponibilidade de bens, suspensão de direitos políticos e até um pedido de cassação do senhor presidente da Câmara ou dos membros da mesa diretora, caso prossigam com esse projeto de lei inconstitucional. O parágrafo 5º ali é uma aberração jurídica. Teria sido uma manobra? Manobra muito mal feita, uma manobra muito baixa, uma manobra sem sentido procedimental. Ao não discutir com a sociedade um aumento desse, numa época em que o país está em crise, o Legislativo errou. E o melhor é que essa lei seja imediatamente revogada, sob pena do Judiciário intervir mais uma vez, que é o que diz o português Boaventura de Souza Santos. O Judiciário intervindo na administração pública, porque a administração pública erra muito. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Ok, até já.